E o jogo de ontem, que o Vitória empatou com o Fluminense lá no Maracanã, deu o que falar. Renato Gaúcho chorou com o possível pênalti que não foi marcado. E a torcida do Fluminense, ó, tá pé da vida com a arbitragem na CBF. Você vai ver também o que um analista de arbitragem falou e o que o programa do Neto na Band falou ontem sobre esse lance polêmico ontem no Maracanã. Tudo isso e muito mais agora aqui no vídeo do canal Rubro Negro TV. Deixa o like, se inscreva no canal. Também compartilhe o máximo esse vídeo para o torcedor rubro-negro. Roda a vinheta e vamos pro vídeo. Salve minha galera rubro-negra. Pra quem não me conhece, eu sou Eduardo Serra, seu produtor de conteúdo aqui no canal. Ontem o Vitória empatou com o Fluminense, pegou placar de 1-1. Vitória que saiu atrás do placar, né? Gol do Germancano após bate-rebate dentro da grande área. Bola sobra pra Cano, Cano faz na segunda trave 1-0 pro Fluminense. Depois do segundo tempo, o Vitória faz algumas mudanças, o Ronald entra, Lucas Braga, Osvaldo, o Fabri também entram, e o Vitória empata no lance espetacular do Lucas Braga, com assistência do Fabri, 1-1. E ontem teve um lance polêmico, que eu vou trazer aqui pra vocês, de um possível pênalti, né, em cima do Fluminense. E comentei até na transmissão de ontem aqui no canal que não foi nada. Na minha análise, na análise de Guilherme Souto, também o narrador, não foi nada, mas achei legal a gente trazer essa análise desse comentarista, né, de arbitragem da página Sou do Apito, né, Sou do Apito. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ele vai falar um pouco sobre esse lance, vamos lá? Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. O Lucas Halter e o Arias ficou pedindo pênalti para o Fluminense. Repare que tem um puxar sim do defensor do Vitória na camiseta do atacante do Flu. Mas, como vocês sabem, eu sempre digo aqui, agarrar, empurrar e puxar tem que causar impacto claro para ser falta. E não é o caso. A queda do Arias se deve a ele preferir cair e não pelo puxão do defensor. O Matheus Candaçan, que era o árbitro da partida, mandou seguir corretamente. E como vocês sabem, para mais análise de arbitragem sem clubismo, já me segue aí. Pronto, pessoal, tá aí o analista da página do Instagram Sou do Apito comentando sobre esse lance de arbitragem. Ontem nós tivemos o choro do Renato Gaúcho na coletiva. Vamos ouvir e assistir o que o Renato Gaúcho falou após esse jogo de ontem entre Vitória e Fluminense. Vamos lá. Fazer essa pergunta. Ridículo. Ridículo o lance. Eu já vi o lance no vestiário. Eu, no último jogo, inclusive, elogiei o árbitro. Todos eles. Ele e seus assistentes. Eu gostaria de chegar aqui, mesmo quando perco o jogo, eu gostaria de elogiar a arbitragem. Eu não sei o que acontece. Porque o árbitro no jogo, ele pode até errar, que é rápido o lance. Mas é inaceitável no futebol brasileiro. Inaceitável. Inaceitável. Não tem outra palavra para falar. O cara tá lá no VAR para isso. Com a máquina. Com a máquina. Não é possível que ele não vê um puxão na camisa do Arias. Será que só eu vi aquele puxão na camisa do Arias? Só faltou ele tirar a camisa do Arias e levar ela para casa. No jogo, já era para ter dado pênalti. Se não fosse, o VAR poderia corrigir. Já que o árbitro não viu, o VAR está aí. Aí eu chego no vestiário, aí todo mundo comenta, não, mas hoje a CBF tem uma comissão. Um argentino, um italiano e um brasileiro. Para quê? Para quê? Será que eles têm curso? Será que eles entendem da regra? Pelo jeito não. Pelo jeito não. Eu aconselho a CBF a convocar toda semana 2, 3 treinadores para darem uma palestra de arbitragem. Porque uma coisa é você errar,
Outra coisa é você ver o lance aí. Você tá vendo, teve o puxão. Na pior das hipóteses, chama o árbitro e deixa ele decidir. Mas o VAR não chamar o árbitro num lance desse é demais para mim no futebol. É demais. Hoje nós empatamos o jogo. Aí você falou se foi importante esse lance, prejudicou. Estava 1-0. Não estou falando que nós iríamos 100% fazer o gol de pênalti, mas nós tínhamos uma grande chance de fazer 2-0 e acabava o jogo. Então o que eu não entendo, aí hoje você vai ver os programas esportivos, as pessoas vão opinar, todo mundo duvida que alguém fale que não foi pênalti. Começa por aí. Duvido. Mas, de repente, entre 30, um vai falar que não foi, 2, sei lá. Acontece, cada um tem a sua opinião. Mas 98%, 99% vão falar que foi pênalti. Todo mundo vai falar que foi pênalti. Aí eu pergunto, como que se todo mundo viu que foi pênalti, como é que o cara que tem todos os lances para rever, tem toda a calma do mundo e não chama o árbitro? Cara, eu gostaria, sinceramente, de escutar o áudio desse cara. Só para ver o que ele falou pro árbitro do jogo. O porquê que ele não chamou o árbitro para dar o pênalti. Então a gente fica aqui todo ano, discutindo, brigando. Sempre vai ter um clube prejudicado, ou clubes prejudicados por causa da arbitragem, que não muda. Se é uma coisa difícil, não tem mais o VAR, aí o cara tem que decidir na hora, o cara, o ser humano tem direito de errar. Mas o que eu falo que é inaceitável é o VAR com a máquina e não chamar o árbitro do jogo para dar esse pênalti. Não é que seja um pênalti duvidoso, não sei se foi, que mesmo assim ele tem que chamar o árbitro. Mas ali é escandaloso. Não tem ninguém na frente dele para ele não ver o lance. Não. E o cara do VAR, eu estou falando isso há 10 anos, que quem apita os jogos hoje em dia é o VAR. Eu não sou contra o VAR, não. Pelo contrário, é uma coisa que veio para ajudar o futebol. Mas pelo jeito ele prejudica o futebol. Eu costumo falar o seguinte, não são todos, mas muitos que estão lá no VAR, a CBF dá uma Ferrari pro Steve Wonder pilotar. Essa que é a realidade. Porque não é possível o cara não enxergar um negócio desse. Aí hoje foi o Fluminense. Amanhã depois vai ser outro time. Eu vejo os erros de arbitragem por aí. Eu não vou entrar em discussão, em falar onde eu vi, não vou falar. Tem que defender a instituição, que é o Fluminense, que foi ridículo. Aí muita gente amanhã vai falar assim, o Renato está dando a desculpa que ele não deu... Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. Agora, é inacreditável. E temos uma comissão na CBF. Um brasileiro, um argentino e um italiano. Por que um argentino e um italiano? Os brasileiros... Eu preciso interromper isso aqui, gente, porque Renato Gaúcho, ele tá chorando. Ô, Renato, deixa eu te dizer uma coisa. Quantas vezes, Renato, o Vitória já foi prejudicado pela arbitragem? Por que você não falou, Renato, sobre o esporte, por exemplo? Mas eu não sou treinador do esporte. Beleza, mas você tá falando da arbitragem como um todo. Já tem 4 rodadas iniciais do campeonato, o esporte sendo prejudicado pela arbitragem. E você só falou do Fluminense, beleza. E outra, Renato, não foi pênalti, cara. Não foi pênalti. E olha que eu sou pelo justo. O lance do jogador Alter, beleza, teve um contato. Não tô discutindo isso. Mas assim, não foi o suficiente, Renato, pra desequilibrar o Arias. Sinto muito dizer isso, mas se for chorar, Renato, manda áudio, viu? Manda áudio, porque por vídeo tá complicado. E por falar em vídeo, tem uma outra análise também aqui do programa de ontem na Rede Bandeirante de São Paulo. Programa do Neto, né? Esqueci até o nome do programa agora. Aí ele traz aí uma discussão sobre a arbitragem. Vou botar agora para vocês verem. Eu tenho um pouco de dúvida do pênalti, eu não sei, o jogador do Vitória, em cima do John Arias, né, que estava 1-0 para a equipe do Fluminense, não deu o pênalti. No finalzinho do segundo tempo, o Vitória empata o jogo contra a equipe do Fluminense, que poderia ter tido a 5ª vitória consecutiva, se eu não estiver errado, com o Renato, ou 4. Godoy,
Eu já sei o que você vai falar, porque a gente conversou aqui, mas eu vou dar uma opinião minha. Pra mim não foi pênalti. Por quê? Porque eu acho que a hora que o jogador tenta segurar a camisa, não é suficiente pra ele cair desse jeito. Pra mim, eu acho que ele forçou a jogada no meu ponto de vista. Sim, e foi dessa maneira que o pessoal do VAR e o árbitro, que está bem colocado, o Ganderson está quase participando também da cena. Ó, né? Pode não ver o puxão daquela maneira que acontece por causa do corpo do Arias encobrir a mão. A hora que ele gira, né? O corpo pode estar encobrindo ali, mas que a imagem do lado de cá, que é a imagem que o VAR tem, vai estar mostrando que o Arias está sendo puxado. Pra você, pênalti. Agarrado. Pra mim, pênalti. Então, pra mim, pênalti. Você falou é pênalti, pra mim é pênalti. pênalti. Marília Ruiz. Eu achei pênalti e nesse momento o Renato da coletiva está possesso. Mas tem que estar possesso também quando acontece por outros times. Isso é verdade. Porque você, Renato Gaúcho, você puxa sardinha só pro seu time. Você não puxa sardinha pro futebol brasileiro. O Abel não puxa sardinha pro futebol brasileiro. Ninguém de vocês puxa. Nós aqui, eu tô comentando, achava que não tinha, o Godoy falou, tá falado. E aí vem essa desculpa de vocês. Porque você não puxa pro Grêmio, você não puxa se foi pro Palmeiras ou não, pro Fortaleza. Então vocês só gostam do umbigo de vocês. Então não é vocês que vão interferir na minha visão, como pênalti ou não. Para você foi pênalti, grande Leandro Quesada, que arrebentou ontem na Rádio Bandeirantes, fazendo Corinthians e Esporte e hoje São Paulo e Santos no Morumbi. Tá trabalhando, hein? Que tá parecendo eu, hein? Tô parecendo, tô querendo te imitar, meu. Aí você vai comprar um Rolex. Não, você vai me dar de presente Toma, que você seu. prometeu aqui. Depois te dou. Tá bom. Eu dou o meu pra você, que tá sem não bateria, quero. inclusive. Então vai! Olha só, pênalti claríssimo, é o Lucas Alter que tá nesse lance, tá? Agora, o movimento do corpo do Arias, o movimento do jogo, favorece também a falta, porque ele dá a girada e o jogador só deixa o braço para puxá-lo. Então, se isso não é pênalti, eu não sei o que é, né? Por isso que eu falo que você não pode punir pelo resultado, você tem que punir pela ação. Isso. Qual foi a ação do defensor? Puxar com a camisa. Puxar o adversário. Mas ele caiu, ele fantasiou muito na queda, o puxão não foi suficiente para cair. Bom, puxou ou não puxou? É essa que é a pergunta. Puxou ou não puxou? Puxou. Pênalti. Puxou, pênalti então, ó. Tudo bem, pessoal, tá aí o Neto, né, falando... Enfim, gostou desse vídeo? Deixa o like, se não é inscrito no canal, inscreva-se. E é o seguinte, viu, tô com a meta de 11.500 até o final aí do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Será que eu consigo? Conto com a ajuda de vocês. Deixa o like, compartilha o vídeo e vamos embora. Canal Rubro Negro TV, aqui é de Rubro Negro para Rubro Negro. Valeu!